Imagina um país onde as famílias diminuem tão rapidamente que as ruas começam a parecer vazias e os negócios mal sobrevivem. Não é um mito nem um recurso sensacionalista. Desde pequenas comunidades rurais até potências que veem seus jovens partirem em busca de um futuro, existem lugares no mundo cujos números demográficos estão caindo de forma alarmante. Mas o que está acontecendo? São apenas crises econômicas ou há motivos mais profundos que os governos não conseguiram abordar? Hoje, você descobrirá os 10 países que estão morrendo. E talvez um deles te surpreenda com seus esforços desesperados para reverter a tendência. Além disso, perto do final do vídeo, você conhecerá um caso tão extremo que fará você repensar o verdadeiro valor de cada habitante e a fragilidade do futuro de uma nação. Pronto para mergulhar nessa realidade inquietante? Vamos lá. 10º lugar, Armênia. Entre 2010 e 2020, este país registrou uma diminuição média de menos 0,41%. À primeira vista, parece um declínio mínimo, mas reflete o pulso de uma sociedade afetada por conflitos regionais. Em 2022, a queda foi de menos 0,38% e em 2023 ficou em menos 0,09%. Mesmo assim, o mais impactante aconteceu em 2022, quando houve mais óbitos do que nascimentos pela primeira vez desde 1998, o que chocou a sociedade. As causas dessa contração são múltiplas. A instabilidade impulsiona muitas famílias a migrar. Jovens que não veem um futuro sólido no mercado de trabalho. Além disso, a escassa diversificação econômica e o pouco acesso a empregos bem remunerados alimentam a saída de quem busca estabilidade. Em 2021, 73 mil pessoas deixaram o país, superando amplamente a chegada de novos residentes e gerando grande preocupação. Você sabia como a situação desse país está ruim? Esse declínio impacta a educação, com escolas rurais perdendo alunos, e afeta o mercado de trabalho pela falta de mão de obra qualificada. O governo tenta frear a tendência com incentivos financeiros para quem decide ter filhos, mas os resultados não têm sido significativos. Entre temores e incertezas, a população oscila entre resignação e esperança, esperando que cada nova geração traga uma faísca de mudança. Muitos sentem saudade da partida de vizinhos e familiares. Em cada aldeia, pode-se sentir a melancolia, mas também uma faísca de perseverança. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. Negócios familiares sentem os efeitos da menor clientela, enquanto a infraestrutura urbana envelhece sem mãos suficientes para sua renovação. No entanto, em meio à incerteza, surgem projetos culturais e empreendimentos locais com o objetivo de reativarem a economia. As vozes de protesto e as iniciativas sociais encontram eco em fóruns comunitários, convidando a união diante da adversidade. Alguns sonham com a unidade. A força cultural da Armênia permanece firme. Sua música e gastronomia se erguem como testamentos vivos da identidade nacional. Cada prato ancestral e cada canto tradicional ressaltam que a essência deste país não se resume a números demográficos. Com cada decisão de ficar ou partir, os armênios escrevem a história de uma terra que busca proteger seu espírito e um futuro digno. 9º lugar, Sérvia. Entre 2010 e 2020, o declínio populacional foi de cerca de menos 0,4%, uma sombra crescente que poucos imaginavam ser tão persistente. Em 2022, chegou a menos 1,03%, e em 2023 manteve-se em menos 1%, mostrando uma tendência preocupante. A migração em massa e a baixa natalidade se combinam para escurecer o panorama, gerando um vazio que deixa ruas silenciosas em várias cidades do interior. Um elemento-chave é a saída de jovens educados que não encontram oportunidades de emprego compatíveis com sua formação. De acordo com alguns relatórios, apenas 13 de cada 100 graduados conseguem trabalhar na área que estudaram, o que alimenta a decepção e a busca por novas fronteiras.
A escassa diversificação econômica, o limitado acesso a financiamentos e a demanda irregular por perfis especializados promovem a ideia de partir. Ao mesmo tempo, o país fica com um grupo envelhecido que vê sua qualidade de vida diminuir, pois são necessários mais recursos para pensões e saúde. Essa situação atinge diretamente a estrutura social. As salas de aula diminuem em número e tamanho, o transporte público se torna menos rentável e os comércios locais fecham por falta de clientela. Várias regiões rurais sofrem com um abandono quase total, o que aumenta os custos de manutenção de estradas e serviços básicos. O governo propôs algumas reformas em educação, saúde e apoio ao emprego juvenil, tentando reverter a tendência. No entanto, os resultados têm sido limitados diante da urgência da situação e muitos desses planos acabam em promessas que nem sempre se concretizam. Diante de um clima de expectativas frustradas, a reação da população se situa entre a preocupação e a resignação. Famílias inteiras decidiram sair do país, enquanto outras tentam resistir com a esperança de uma mudança. Por outro lado, há quem impulsione projetos cooperativos e parcerias com empresas estrangeiras para fomentar a criação de empregos. Em certos municípios, são realizadas feiras de emprego e oferecidos subsídios de moradia para recém-casados, tentando atenuar a fuga demográfica. Um dado curioso é a paixão com que a Sérvia preserva sua herança cultural. Com festivais de música tradicional, danças folclóricas e gastronomia que honra seu passado, o país se apega à sua identidade. Talvez seja essa força cultural que, apesar de tudo, acenda uma chama de esperança para aqueles que se recusam a desistir. Com o passar dos anos, o desejo de um renascimento se sente como um pulsar que ainda percorre os antigos caminhos, aguardando o dia em que os jovens retornem para revitalizar o futuro comum. 8º lugar, Bulgária. Embora faça parte da União Europeia há vários anos, continua sendo o país mais pobre do bloco e sua população reflete uma perda constante. Entre 2010 e 2020, registrou um retrocesso de menos 0,81%, número que se aprofundou em 2022 até menos 1,51% e em 2023 até menos 1,30%. Essa trajetória descendente é alimentada pela fuga de cérebros, um fenômeno no qual profissionais qualificados emigram em busca de melhores salários. Ainda assim, em meio a esse contexto sombrio, houve um aumento provisório quando alguns emigrantes retornaram durante a pandemia, talvez buscando segurança ou proximidade familiar diante da incerteza global. Apesar disso, a balança continua inclinada para a partida de jovens que não encontram incentivos suficientes para ficar. O mercado de trabalho local oferece salários pouco competitivos e o investimento estrangeiro se concentra em áreas específicas, deixando vastas regiões em um estado de abandono progressivo. A diminuição da população impacta diretamente a viabilidade de certos serviços. Pequenas comunidades veem suas escolas fechadas pela falta de alunos, e hospitais rurais lutam com escasso pessoal para atender a uma população idosa, que, por sua vez, está cada vez mais isolada. O custo de manter estradas e sistemas de transporte em áreas de baixa densidade aumenta, forçando o governo a priorizar zonas mais populosas e deixando a sorte dos habitantes das regiões remotas a seu próprio destino. Para combater essa sangria demográfica, as autoridades propuseram planos de subsídios a empreendedores, programas de formação profissional e campanhas de divulgação para resgatar a imagem do país diante de seus próprios cidadãos expatriados. No entanto, o impacto dessas medidas não tem sido forte o suficiente para reverter a tendência, e muitos ainda veem o êxodo como a única alternativa. Algumas organizações civis tentam revitalizar aldeias com projetos de turismo ecológico e agricultura sustentável, embora os resultados variem conforme a capacidade de acesso a recursos. A população local reage com uma mistura de orgulho e desencanto. Muitos se sentem orgulhosos de sua cultura, refletida em danças e celebrações coloridas, mas observam com preocupação a rápida evaporação de seu tecido social. Um dado surpreendente é a esperança que depositam na diáspora, convencidos de que, com o estímulo adequado, alguns búlgaros poderiam retornar para levantar negócios e dinamizar a economia. Assim, paira uma aura de incerteza em cada cidade, um compasso entre a memória do que foi e a ânsia do que poderia ser. 7º lugar, Itália. Sua população passou de cerca de 59 milhões e 800 mil habitantes
para cerca de 59 milhões e 500 mil no período de 10 anos, uma diminuição de aproximadamente menos 0,1% entre 2010 e 2020. Em 2022, caiu para menos 0,34%, e em 2023 se aproximou de menos 0,28%. Embora pareça leve, seu efeito é percebido na quantidade de jovens que partem em busca de melhores condições. Entre as principais razões, mencionam-se o alto custo de vida, a falta de moradia acessível e a dificuldade em conseguir emprego, fatores que tingem de cinza as perspectivas de muitos recém-formados. Eles, com diplomas em mãos, contemplam um mercado de trabalho frequentemente saturado e com salários insuficientes para cobrir despesas básicas. Diante dessa realidade, alguns optam por destinos onde a oferta seja mais promissora, inclusive em outras partes da Europa. A contração populacional afeta o envelhecimento acelerado da sociedade. Com mais aposentados e menos contribuintes jovens, a pressão sobre o sistema de pensões e a atenção médica se intensifica. A educação também sofre mudanças. Algumas escolas fecham pela falta de alunos, e certas universidades se veem pressionadas a atrair estudantes estrangeiros para sustentar sua estrutura. Além disso, a infraestrutura urbana, tão admirada por seu legado histórico, enfrenta o desafio de financiar sua conservação em um cenário de recursos escassos. O governo italiano impulsionou várias reformas, incluindo incentivos fiscais para famílias, subsídios para a compra de moradias e campanhas de promoção turística que buscam reativar a economia local. No entanto, a burocracia e as constantes mudanças políticas dificultam o acompanhamento contínuo desses planos. Enquanto isso, diferentes regiões oferecem programas específicos, como vender casas antigas a preços simbólicos, com a esperança de revitalizar vilarejos quase desabitados. A população, por sua vez, experimenta sentimentos conflitantes. Alguns olham com pessimismo a constante saída de jovens, enquanto outros se agarram à criatividade inerente à cultura italiana, convencidos de que a reinvenção é possível. Um dado interessante é a notável proliferação de pequenas empresas familiares que se recusam a sucumbir diante da adversidade. Cada forno de pão artesanal e cada oficina de design se tornam um bastião de resistência, pintando um futuro incerto, sim, mas também aberto à possibilidade de um novo florescimento. Sexto lugar, Croácia. Entre 2010 e 2020, este país registrou uma diminuição populacional de menos 0,61%, que se prolongou até menos 0,73% em 2022 e menos 0,54% em 2023. À primeira vista, esses números podem parecer menos radicais do que em outros lugares, mas marcam um declínio preocupante para uma nação de tamanho modesto. As principais causas incluem uma economia fraca e a emigração de jovens que buscam estabilidade em outros países. Estima-se que 1 a cada 32 tenha contemplado a ideia de partir, impulsionado pela falta de oportunidades e pela percepção de que, no exterior, as portas poderiam se abrir com mais facilidade. Além disso, a taxa de natalidade se mantém abaixo da taxa de mortalidade, agravando o desequilíbrio. Esse fenômeno impacta vários setores. Na educação, os institutos são forçados a se fundir ou fechar, enquanto o mercado de trabalho carece de força jovem para dinamizar setores como turismo, tecnologia e indústria manufatureira. Os programas de desenvolvimento local são frustrados pela constante saída de pessoal qualificado, o que dificulta atrair investimentos estrangeiros. O governo tentou diversas estratégias, desde incentivos econômicos para novos casamentos até campanhas que destacam os atrativos culturais e naturais da Croácia. Existem subsídios destinados a projetos rurais com a esperança de tornar a vida no campo uma opção viável para famílias jovens. No entanto, os resultados não têm sido tão visíveis quanto se gostaria. A reação popular varia. Alguns aceitam a situação com resignação, enquanto outros se mostram firmes em seu empenho de revitalizar vilarejos inteiros. Um detalhe curioso é a crescente atenção ao setor de tecnologia da informação. Em certos polos urbanos, são promovidas incubadoras e centros de inovação para reter o talento local, e incentiva-se o ensino de programação desde idades precoces. Apesar desses esforços, a corrente migratória continua ativa, e aqueles que partem com sonhos de um futuro próspero geralmente não retornam.
Em cada porto, em cada vila, percebe-se uma dualidade entre aqueles que veem a partida como a única saída e aqueles que acreditam que o renascimento da nação está ao virar da esquina. Quinto lugar, Lituânia. Esta nação báltica, independente desde o final do século XX, tem enfrentado uma queda acentuada na população nos últimos anos. Entre 2010 e 2020, registrou uma diminuição de cerca de menos 1,1%, que se intensificou para menos 1,31% em 2022, e depois se moderou para menos 1,15% em 2023. A baixa taxa de natalidade e a imigração explicam grande parte dessa tendência, exacerbada pelos salários locais menos competitivos em relação à Europa Ocidental. No entanto, nem tudo é desânimo. Em 2021, a Lituânia obteve um resultado surpreendente ao alcançar uma migração líquida positiva, indicando que pela primeira vez em muito tempo, mais pessoas chegaram ou retornaram ao país do que aquelas que partiram. Esse fenômeno, embora passageiro, acendeu a esperança de que o rumo poderia ser alterado. Além disso, fala-se de um aumento gradual nos salários, um incentivo para aqueles que duvidam entre partir ou ficar. A repercussão da diminuição populacional é evidente nas esferas social e econômica. As escolas rurais estão reduzindo suas turmas e os professores temem pela sustentabilidade de seus empregos. O setor de saúde enfrenta dificuldades semelhantes, com hospitais sofrendo com a escassez de pessoal especializado. O mercado de trabalho, embora carente de mão de obra, nem sempre consegue reter seus talentos, pois os salários ainda não competem com os de outros países europeus. O governo lituano lançou várias iniciativas para reverter a situação, desde subsídios habitacionais para jovens até programas que incentivam o empreendedorismo, buscam mostrar um país modernizado e atrativo. Também foram reforçadas as campanhas que destacam as vantagens de viver em um ambiente mais tranquilo, ressaltando a riqueza cultural e natural da região báltica. Mesmo assim, a eficácia dessas medidas está em dúvida, pois não basta boas intenções se a população não percebe mudanças reais no seu cotidiano. A reação local varia da preocupação com o futuro até a determinação de alguns grupos que trabalham para revitalizar o país internamente. Um detalhe interessante é a promoção da Lituânia como um enclave tecnológico emergente. Vários fóruns de investimento foram organizados em sua capital, na esperança de consolidar uma imagem de inovação que atraia tanto investidores quanto profissionais. Entre a nostalgia pelo que se perde e a ilusão pelo que se pode ganhar, a Lituânia avança com um passo hesitante, mas firme, em direção a uma possível recuperação. Quarto lugar, Letônia. Entre 2010 e 2020, esta república báltica viu sua população diminuir em menos 1,03%, e em 2022 esse número cresceu para menos 1,24%, enquanto em 2023 ficou em torno de menos 1,1%. Assim como seus vizinhos, enfrenta um clima de migração constante. O desejo de salários mais altos e melhores oportunidades na Europa Ocidental impulsiona a partida de muitos, deixando para trás lares onde o equilíbrio entre nascimentos e óbitos tende para o declínio. A estrutura social é afetada. As pequenas localidades veem o fechamento de comércios que não podem se manter com tão poucos habitantes, e os serviços médicos tornam-se frágeis diante da falta de pessoal e recursos. Além disso, o custo de vida na capital, embora mais alto, nem sempre se traduz em salários melhores, o que empurra muitos jovens a buscar seu destino fora das fronteiras nacionais. Em resposta, o governo tem tentado incentivos como bolsas universitárias e planos de retorno para profissionais que emigraram, com a esperança de recuperar talentos. Campanhas de informação foram lançadas no exterior, expondo razões para retornar, como um estilo de vida mais relaxado ou a oportunidade de empreender sem as mesmas barreiras burocráticas de outros países. No entanto, o impacto continua limitado e, ano após ano, as estatísticas refletem uma constante saída de pessoas. A economia letã, embora com alguns setores em crescimento, não consegue absorver toda a demanda por trabalho qualificado, e aqueles que estudam especializações muito específicas se sentem forçados a olhar para países como a Alemanha ou Reino Unido em busca de oportunidades profissionais condizentes com suas metas. Enquanto isso, a população envelhece
e a infraestrutura nas zonas rurais é comprometida à medida que elas vão ficando desertas. O sentimento local varia entre a saudade dos que partiram e a vontade de alguns grupos de manter vivas as tradições. Um detalhe curioso é o valor atribuído ao folclore, com festivais sazonais onde a dança e a música reúnem as diferentes gerações que ainda habitam a região. Ali, percebe-se a esperança de que, com a abordagem certa, a Letônia poderia recuperar parte de seu capital humano e inspirar os jovens a renascer em sua própria terra, tecendo um futuro que combine modernidade e raízes compartilhadas. Terceiro lugar, Porto Rico. Este território, associado aos Estados Unidos, viveu um êxodo constante, impulsionado em grande medida pela facilidade com que seus cidadãos podem emigrar para o continente. Entre 2010 e 2020, registrou uma queda de cerca de menos 1,17% e em 2022 chegou a menos 0,11%, embora, surpreendentemente, em 2023 tenha havido um leve aumento de mais 0,24%. Esse tímido número positivo gerou especulações sobre uma possível recuperação. Os furacões que atingiram a ilha, junto com a crise econômica e o endividamento, levaram muitas pessoas a buscar um novo começo longe das costas caribenhas. Além disso, a precariedade em setores como saúde e educação pública levou ao fechamento de escolas e à diminuição na qualidade dos serviços essenciais. Isso afeta com mais intensidade as famílias de menores recursos, que se veem presas em um círculo de pouca oportunidade e constante incerteza. A migração afeta todos os setores. Há escassez de profissionais em áreas como medicina, engenharia e ensino, aumentando a carga sobre aqueles que decidem ficar. Algumas universidades enfrentam reduções drásticas em suas matrículas, com a necessidade de cortar pessoal e cursos. O tecido cultural, tão vibrante na música e nas festividades, sofre com a ausência de jovens que antes participavam ativamente dos eventos comunitários. Diversas administrações lançaram planos de estímulo econômico para atrair investimentos, apoiando empreendedores locais e até promovendo o turismo além dos centros convencionais. No entanto, a recuperação após os desastres naturais não foi tão eficaz quanto se desejava, e a saída de residentes continua. As campanhas para retornar à ilha apontam para uma promessa de renovação, mas muitos permanecem céticos. Apesar disso, percebe-se um espírito de resiliência entre aqueles que escolhem permanecer. Os porto-riquenhos mantêm uma identidade forte, baseada em sua herança mestiça e em sua paixão pela arte e gastronomia. Um dado interessante é a proliferação de iniciativas comunitárias que renovam espaços urbanos e rurais por meio de hortas coletivas e projetos artísticos. Essas ações buscam reacender o senso de pertencimento e lembrar a todos que, apesar de tudo, a ilha mantém o calor e o ritmo que a tornam única no mundo. Segundo lugar, Bósnia e Herzegovina. Entre 2010 e 2020, a diminuição populacional foi em média de menos 1,4%, caindo para menos 1,14% em 2022 e chegando a menos 0,7% em 2023. Embora esse último número mostre uma leve melhoria, o problema ainda persiste e reflete a dificuldade de reter uma população jovem que busca oportunidades que o país nem sempre oferece. As causas do declínio são variadas. A taxa de mortalidade é superior à taxa de natalidade e muitos adultos em idade produtiva optam por emigrar. Segundo algumas pesquisas, quase metade dos jovens entre 18 e 29 anos deseja sair, impulsionados pela falta de empregos adequados, a corrupção percebida e as carências nos serviços públicos. A instabilidade política da região, herdada de conflitos passados, também influencia a decisão de partir. A diminuição populacional repercute na organização social. A educação sofre com a escassez de estudantes e algumas vilas rurais viram escolas serem fechadas por já não serem viáveis. O mercado de trabalho estagna e a infraestrutura herdada de épocas anteriores se deteriora diante da escassa arrecadação fiscal. Enquanto isso, a população que permanece envelhece, exigindo maior atenção médica e mais assistência social do que o sistema pode oferecer com seus recursos limitados. Para combater a fuga de talentos, foram propostas iniciativas como a modernização da administração pública e a promoção de investimentos estrangeiros. Alguns planos buscam fortalecer setores específicos,
como o turismo de natureza e a produção de bens locais, para estimular a economia. No entanto, a reação social mostra um ceticismo crescente, pois percebe-se que a corrupção e a burocracia lenta impedem qualquer mudança profunda. Apesar de tudo, há quem defenda a ideia de um futuro diferente. Vários grupos civis trabalham em projetos colaborativos, promovendo a participação cidadã e a transparência governamental. Um dado curioso é a existência de microempresas artesanais que buscam resgatar tradições na cerâmica e ourivesaria, atraindo a atenção de visitantes estrangeiros. Entre as ruas das cidades históricas e os vales arborizados, respira-se uma mistura de nostalgia e determinação por forjar um amanhã menos incerto. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. Primeiro lugar, Ilhas Marshall. Localizado no meio do vasto Oceano Pacífico, este arquipélago mal ultrapassa as 42 mil almas, de acordo com estimativas de 2023. Entre 2010 e 2020, o declínio populacional foi em torno de menos 1,9% e em 2022 ficou em menos 1,14%. Embora os números possam parecer pequenos, representam um golpe duro para um território tão limitado. Em 2018, ficou evidente a magnitude da situação quando se soube que cerca de 1/3 dos residentes havia imigrado para os Estados Unidos, atraídos pela possibilidade de melhores salários, educação e serviços de saúde. As perspectivas econômicas nas ilhas são precárias. O desemprego permanece alto e os sistemas educacionais e de saúde não recebem financiamento suficiente para oferecer qualidade estável. Mas o problema não se resume ao econômico. A ameaça da mudança climática paira sobre esses atolões, com inundações cada vez mais frequentes que contaminam o fornecimento de água potável. A infraestrutura para enfrentar esses desastres naturais é limitada, o que aumenta a sensação de vulnerabilidade. Muitas famílias buscam um futuro mais seguro, dispostas a deixar sua casa insular para proteger seus filhos da incerteza gerada pelo aumento do nível do mar. O governo local tentou reforçar seus laços internacionais, buscando acordos de cooperação que tragam recursos e soluções sustentáveis. Também foram propostos programas de formação em energias renováveis e planos de desenvolvimento comunitário para dar novas oportunidades à juventude. No entanto, a resposta nem sempre acompanha a urgência da crise, e a população continua a optar pela saída. Ainda assim, há uma resistência cultural que persiste nas Ilhas Marshall. Seus habitantes mantêm vivas suas tradições, desde a navegação ancestral até danças e cantos que evocam um vínculo profundo com o oceano. Um dado impressionante é a persistência de certos líderes locais que buscam conscientizar o mundo sobre a realidade climática que ameaça sua sobrevivência. Entre as palmeiras e as areias brancas, trava-se uma batalha silenciosa pela continuidade de um povo que se recusa a desaparecer, apesar dos desafios que o cercam. Quando observamos o panorama desses 10 países que estão morrendo, descobrimos uma realidade que vai além das estatísticas. É uma jornada por ruas que ficam sem vizinhos, escolas que fecham suas portas e hospitais que lutam para se manter operacionais diante da falta de pessoal qualificado. Da incerteza da Armênia à esperança latente nas Ilhas Marshall, erguem-se mosaicos de histórias unidas pela mesma preocupação: o medo de desaparecer gradualmente sob a sombra da migração, da baixa natalidade e do envelhecimento populacional. Ao longo desse percurso, constatamos que a busca por oportunidades impulsiona milhares de jovens a partir, deixando para trás lugares marcados pelo silêncio daqueles que partiram. Cada família que empacota seus sonhos e se despede de sua terra natal contribui para que o local que deixam experimente uma fissura cada vez mais profunda. Ao mesmo tempo, abre-se uma lacuna nas estruturas econômicas, na cultura local e na essência do que dá vida a cada região. O impacto social e econômico dessa perda de habitantes é sentido em toda parte. Em algumas comunidades, as salas de aula se reduzem a um punhado de crianças que mal conseguem manter o programa educacional.
Em outras, a saturação de postos de trabalho não existe, porque a população ativa diminuiu a ponto de não conseguir sustentar a produção agrícola ou industrial. Tanto na Europa Oriental quanto no Pacífico, as vozes de quem luta para permanecer ressoam com determinação, embora a realidade continue a empurrar muitos para terras mais prósperas. Mesmo com esses números adversos, cada governo se agarra à possibilidade de reverter a situação. Há planos de subsídios para casamentos jovens, incentivos fiscais para empreendedores e campanhas de conscientização que buscam lembrar a riqueza histórica, gastronômica ou natural de cada nação. No entanto, esses esforços esbarram repetidamente na magnitude do desafio, pois o ambiente global exige competitividade, estabilidade política e salários atraentes para seduzir aqueles que contemplam o horizonte com malas em mãos. Neste mapa de dificuldades, a esperança se sustenta na força cultural que permanece apesar das perdas humanas. Os povos conservam danças, músicas e receitas centenárias que servem de âncora para as novas gerações. Organizações civis e grupos de jovens criam projetos cooperativos, impulsionam o turismo ou buscam a transformação digital para revitalizar economias locais. Assim, entre a nostalgia pelo que se foi e a ilusão do que ainda pode florescer, esses lugares mostram que sua essência não é definida apenas pela aritmética demográfica, mas pela herança viva que conecta cada um de seus habitantes ao seu passado. O caso da Sérvia, com sua imigração massiva de graduados, está relacionado ao da Bósnia e Herzegovina, onde a corrupção e a incerteza política alimentam o êxodo. Bulgária e Croácia compartilham a preocupação com a falta de investimento nas zonas rurais, enquanto a Itália exemplifica um país de contrastes, onde o alto custo de vida coexiste com vilas que clamam por novos residentes. Lituânia e Letônia mostram sintomas semelhantes em relação à imigração, a imigração de talentos. E Porto Rico enfrenta furacões e crises econômicas que empurram seus cidadãos para buscar refúgio em outro lugar. Na Armênia, os conflitos regionais e a falta de empregos estáveis enfraquecem o tecido social, enquanto as Ilhas Marshall enfrentam um dilema extremo, ameaçadas pela mudança climática e pela falta de infraestrutura. Diante de tais desafios, é inevitável perguntar: qual futuro espera essas nações e como enfrentarão o vazio de lares e praças? Além das razões específicas que impulsionam a diáspora, a constante em todos esses territórios é a busca por um equilíbrio entre o presente e o futuro, entre a tradição e a modernidade. Cada pai que decide partir, cada jovem que sonha com um horizonte melhor e cada idoso que se apega às suas raízes compartilham a dúvida sobre se haverá um amanhã em que essas terras recobrem a força de antes. Assim, concluímos esta jornada por uma realidade agridoce, onde a nostalgia se entrelaça com a esperança. Vimos projetos que tentam resgatar o mais valioso de cada lugar e sentimos a paixão de quem não desiste. No final, fica a reflexão de que o destino desses povos dependerá não apenas de políticas eficazes, mas também da vontade coletiva de recuperar o que parece escapar pelas mãos. Obrigado por chegar até aqui e por ouvir a história que cada país carrega em seu interior. Se este passeio narrativo foi valioso para você, convidamos a deixar seu like e se inscrever no canal para continuar descobrindo juntos as verdades que se escondem em cada canto do mundo. Esta é a porta que nos conecta com realidades profundas e, ao mesmo tempo, nos convida a contemplar o futuro com uma mistura de cautela e determinação.